Olá, amigos, boa noite. Passando aqui para compartilhar uma rápida palavra aqui. Ah, Talvez se tivesse que dar um título a esse papo aqui, essa conversa da gente aqui seria evangélico ou apenas um religioso? Sem nenhuma pretensão. Essa pergunta eu estou fazendo para mim também, meu irmão, né? E eu queria ler aqui rapidamente. Tem muito vento aqui, deixa eu conseguir. Está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, que diz: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O evangelho que os salvou. Então, para a gente responder essa pergunta aí, evangélico ou apenas um religioso, acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre o evangelho, né? E eu ando meio incomodado assim com as coisas que a gente tem visto, assistido, ouvido, né? Comportamentos, falas, líderes religiosos e tal. E assim, eu tenho me percebido meio incomodado com, né, todo esse cenário e, e senti vontade e desejo no coração de compartilhar, de conversar um pouquinho sobre isso, né, com o propósito e o desejo de alguma forma clarear o entendimento, inclusive o meu, né, sobre essa ambiência que a gente vive, né, e, e sobre essa pergunta que se faz, né, o que é ser evangélico? O que é ser evangélico, né? Então, assim, eu tenho me percebido bem tocado e até de certo ponto incomodado. Quero crer que é o Espírito Santo que está me incomodando mesmo para mergulhar nesse entendimento e até para estar aqui conversando sobre esse assunto, né? Mas antes de prosseguir para responder essa pergunta, o que é ser evangélico, né? E assim, ou ser um evangélico ou um religioso, acho que é importante a gente responder a primeira pergunta, que é ser evangélico, né? E aí, antes de prosseguir, eu queria falar um pouquinho de fundamentos, de algumas premissas, de princípios, né? Com os quais eu pretendo nortear esse papo aqui, essa fala. E antes de qualquer coisa, vamos, vamos voltar lá para a etimologia da palavra, né? Evangelho, eugelion, né? Do grego, eu, boa, bom, né? Angelion, mensagem, anúncio, notícia, novidade. Então, assim, ao pé da letra, de uma forma simplista, o evangelho se traduz em boas novas, em boa notícia, num anúncio bom, uma notícia boa. Mas numa versão assim mais ampliada, o termo evangelho foi adotado pelos apóstolos como o anúncio ao mundo sobre as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Portanto, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um conjunto de normas. O Evangelho não é um conjunto de doutrinas, dogmas, regras cerimoniais, religiosas, inclusive, né? O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é a própria pessoa de Jesus. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa, a saber, Jesus. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, logo no capítulo 1, ele ensina que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo. Ou seja, o Cristo crucificado, a sua obra completa na cruz. É isso que Paulo está nos ensinando, né? Então, assim, no Novo Testamento, o termo evangelho é empregado
várias vezes, aí eu acho que mais de 70 vezes, né? Sempre no sentido de se referir ao ensino e à vida de Jesus. Ou seja, da mensagem essencial mesmo, assim, fundamental, da salvação em Cristo Jesus. E assim a gente pode afirmar que o Evangelho é o próprio Jesus, né? A nossa maior e mais bela notícia. Ele é a nossa mais extraordinária notícia. A nossa melhor notícia, né? Então, assim, ser evangélico, meu irmão e minha irmã, na minha compreensão, é acolher essas verdades profundas para a vida no mais profundo dos nossos corações e especialmente viver essas verdades. Eu estive uma certa vez em Creta, a maior ilha grega, voltando de Israel e fazendo os caminhos de Paulo, e tivemos que passar por lá, que não tinha nenhuma ambiência bíblica e eu não sabia o que eu estava fazendo ali, mas depois eu entendi, porque alguém falou assim, tem uma igreja lá que tem o crânio de Tito. Eu falei, bom, então não vamos ficar aqui nesse navio, vamos lá ver o crânio de Tito, uma igreja católica lá, o padre celebrando a missa, e as pessoas entrando, fotografando, um negócio assim meio até assim intenso, no meio de uma celebração. Mas eu compreendi depois que, assim, por que eu estava ali, porque eu senti vontade de dar uma mergulhada na carta de Paulo a Tito, esse discípulo maravilhoso, amado por Paulo. E assim, descobri ali no capítulo 2 uma verdade que mexeu muito comigo. A graça se manifestou salvadora, nos educando a viver, nos ensinando a viver. Puxa, então assim, é para a vida que a gente aprende, não é para entesourar o conhecimento. O entesouramento do conhecimento é só teologia, legal, bacana, mas o que gera a vida é você viver o que você aprende de Deus. Eu aprendi que quando a gente aprende de Deus, a gente meio que se transforma numa lâmpada, mas quando a gente vive o que a gente aprende de Deus, essa lâmpada acende. A única forma dessa lâmpada acender é vivendo o que a gente aprende de Deus. E aí a gente cumpre o ensino de Jesus, que nos fala para sermos sal e luz, e aqui é luz, né? Para iluminar a escuridão desse mundo complicado, complexo, cheio de tantos antagonismos e posições adversas de todas as ordens, inclusive dentro, né, da própria, digamos, da própria ambiência protestante, né, dita evangélica. Então a graça se manifestou salvadora porque ela nos ensina a viver. A gente aprende para viver, a gente aprende para refletir o caráter, para ser uma comunicação das virtudes de Deus. Quando Paulo, nessa mesma carta aos Efésios, também no capítulo 1, diz que nós fomos criados desde a eternidade como filhos adotados, santos e irrepreensíveis. Ou seja, antes de tudo existir, nós já existíamos no coração de Deus. Essa é uma grande notícia, essa é uma ótima, essa é uma maravilhosa notícia. Nós sabemos que nós já éramos no coração de Deus antes de tudo ser, antes de tudo existir. E nós somos criados para sermos filhos adotados, para vivermos como filhos. Para quê? Para nós sermos uma comunicação de virtudes, uma comunicação das virtudes do Pai, para quem veja nós, o Filho, vejam o Pai Celestial, e aí, em letras maiúsculas, assim, para não ficar nenhuma dúvida, para a única e exclusiva glória do Pai Celestial. Para a única e exclusiva glória do Pai Celestial. Filhos que vivem as virtudes do Pai para que o Pai seja glorificado. Jesus vem como o unigênito, se faz gente, habita entre nós, o próprio Deus, por vontade própria, decide vir a este mundo, se misturar com a gente, e o Verbo se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E
quando ele vem, ele se transforma no primogênito de Deus. O unigênito agora é primogênito, primeiro de muitos irmãos. E nos transforma em família de Deus. Filhos. Filhos. Eu tenho a impressão assim, estou saindo um pouquinho aqui, mas eu vou voltar. Jesus, quando tem aquela conversa com Filipe, lá em João, no Evangelho de João, que Filipe diz, Jesus mostra-nos o Pai, é mais ou menos, eu imagino Jesus, mas Filipe, pelo amor de Deus, cara, você já caminha comigo há tanto tempo, ainda faz uma colocação dessas. Não aprendeu ainda que quem vê a mim, filho, vê o Pai que está nos céus? E eu aprendo com essa conversa de Jesus com Filipe, que ele está dizendo para mim e para você também, assim como ele é filho, agora nós também somos. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Nos transforma em família de Deus e nós somos filhos, né? Porque acreditamos, né, pela fé no sacrifício perfeito dele, Jesus. Filhos. Então, o propósito eterno para o qual nós fomos criados é sermos essa comunicação das virtudes do Pai, para que quem veja o Filho, eu e você, veja o Pai celestial e glorifique o Pai que está no céu. Ou seja, que nós sejamos a imagem visível do Deus invisível. O Deus que as pessoas não veem. Elas podem ver esse Deus através da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Vivendo as virtudes do Pai. O amor, a graça, a misericórdia, as virtudes do Pai. Então, meu querido, ser evangélico é acolher lá no mais profundo do coração e viver as verdades do ensino, do ministério e da vida de Jesus. E não se trata aqui da gente ser devoto de Jesus, não. O ponto aqui é sermos seguidores, discípulos, porque tem uma diferença bem clara, bem nítida aí. O devoto, ele admira, ele acha bonito, ele até valoriza o lado estético, ou seja, se mistura com a religião, com a religiosidade, né? Porque ainda não atingiu um nível de maturidade, de assemelhamento, né? Para seguirmos na busca da estatura de varão perfeito que é Cristo, né? Para não sermos mais induzidos aí ou levados por ondas e ventos de doutrina, né? Induzidos a erros por homens maus, né? Que estão cheios aí de intenções estranhas. Ou seja, a gente aprende aqui nessa parte da carta de Paulo aos Efésios que a maturidade, o conhecimento de Deus agrega à nossa vida maturidade para nós buscarmos esse assemelhamento, para crescermos de glória em glória à imagem e semelhança de Cristo Jesus, para sermos um filho mesmo, vivermos o propósito eterno para o qual nós fomos criados, né? De tal forma que a nossa vida seja um instrumento de glorificação ao Pai que está nos céus. Querido pastor Carlinhos, ele costuma dizer que a definição de adorador é quando alguém glorifica a Deus por causa da sua vida. Ou seja, muito além da música, a música é uma forma de adoração. Na verdade, você é um adorador quando alguém diz assim: Senhor, muito obrigado pela vida daquela pessoa que de alguma forma me inspirou. Senhor, muito obrigado pela mulher que o Senhor me deu, muito obrigado pelo esposo que o Senhor me deu. Nesse momento, essa gratidão a Deus pela vida daquela pessoa é um adorador, porque ele refletiu as virtudes, o caráter do Pai, e o Pai foi glorificado. Ele viveu o propósito de filho, né? Ele viveu o propósito de filho, porque o Pai foi visto nele e o Pai foi glorificado por conta da vida dele. Então Paulo, escrevendo a Tito, nos ensina que a graça maravilhosa, bendita, extraordinária, extravagante, se manifesta nas nossas vidas, ensinando-nos a viver o que a gente aprende, educando-nos para viver. Ela nos salva porque ela nos educa para viver, né? É uma pedagogia para a vida, né?
Então, dessa forma, eu já penso assim que dá para a gente começar a caminhar um pouquinho na definição do que é ser evangélico. Então, o ser evangélico é acolher do coração essa mensagem do evangelho, que é a vida do próprio Jesus. Então, Jesus, meu irmão e minha irmã, é a mais plena expressão, a mais perfeita e completa e plena expressão do infinito amor que a nossa mente humana nem alcança. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor aqui e nos lares, de uma forma virtual. Eu tenho a impressão que Jesus já sabia tanto que a gente não conseguiria alcançar o entendimento da grandeza do seu amor, que ele deixou esse memorial para a gente poder viver esse memorial, e a cada momento que a gente vive, a gente vai compreendendo o seu sacrifício perfeito por um amor infinito, magnânimo, incondicional, que a nossa mente humana não consegue alcançar. E aí, assim, eu acho que a pedagogia para a vida é a gente celebrar a ceia do Senhor todas as vezes que a gente estiver ao redor de uma mesa, ou com a família, ou com amigos, seja lá onde for, né? Pelo menos 3 vezes por dia aí, do café da manhã, no almoço, no jantar, para a gente celebrar, né, esse memorial que nos ensina sobre esse amor maravilhoso. Jesus é a expressão máxima desse amor, que a nossa mente humana não consegue alcançar, de tão grande, de tão infinito. Ele é a expressão máxima da graça. Se o amor é a identidade de Deus, a graça é a natureza de Deus. Jesus é a expressão máxima de bondade, de generosidade, de compaixão, de paz, de pacificação. Ele é o príncipe da paz, né? De mansidão, de benignidade. A benignidade é a bondade em ação, é a bondade na prática. Jesus é a expressão máxima dessas virtudes todas. Então a gente pode dizer que Jesus não está, meu irmão e minha irmã, no discurso de ódio. Jesus não está na mentira, que no Brasil aqui a gente agora resolveu apelidar de fake news, dentro dessas práticas de americanizar todos esses termos, né? Então, assim, e nós sabemos que aí é o pai da mentira. Jesus não está na mentira. Jesus não está na truculência. Jesus não está em nada que desarmoniza, que separa. Jesus não está na arrogância. Jesus não está na prepotência. Jesus não está no negacionismo que ceifa vidas. Jesus não está na polarização que afasta, que separa, ao invés de unir. Jesus não está nos conflitos. Jesus não está na desarmonia, meu irmão e minha irmã. Ele não está na arrogância, ele não está na presunção. E muitas vezes, a presunção de um acerto é mais grave e mais perigoso do que um erro. Porque quando a gente está pisando na bola, cometendo algum tipo de erro, possivelmente nós estejamos mais próximos de um entendimento para produzir transformação. Mas quando a gente está na presunção do acerto, é como se aquela verdade fosse absoluta. Jesus não está na presunção, Jesus não está na arrogância. Ele não está na prepotência, ele não está na maldade, né? Portanto, ser evangélico é simplesmente acolher a mensagem do evangelho. É receber no coração esse ensino de Jesus. É decidir viver por este maravilhoso referencial. É isso. É simples. Eu não diria que é fácil, mas é simples. É simples. É em meio à nossa falibilidade humana, é em meio às nossas imperfeições, a gente viver a vida de Jesus. Ser um seguidor de Jesus, um imitador de Cristo. É simplesmente ser gente, alguém que se importa com as pessoas, que vê no outro o centro do ministério de Jesus e o alvo do nosso ministério, o alvo a ser seguido. É internalizar o precioso ensino de Jesus e buscar vivê-lo. Ser evangélico é acolher a mensagem do evangelho e viver a mensagem do evangelho. E assim, é muito visível
algumas posições que não tem nada a ver com isso, mas que está lá com a Bíblia na mão, falando, defendendo. Olha, não é fácil, mas é simples. E tem a ver com o desejo que a gente alimenta no mais profundo do nosso coração para a gente viver e para a gente ser uma expressão visível dessas virtudes e dessas verdades profundas para a vida, né? Que é o Evangelho do próprio Jesus. Qualquer coisa distante do Evangelho da vida do Jesus de Nazaré, meu irmão e minha irmã, é só religião e é só religiosidade, que por vezes depõe contra o próprio testemunho, o próprio Evangelho. Ou seja, são um contra-testemunho da vida de Jesus. Ou seja, é um contra-testemunho à vida do próprio Jesus. E por isso a gente precisa crescer em maturidade na caminhada com Cristo, na busca dessa estatura de varão perfeito, né, que é Cristo, para mesmo imperfeitos sermos homens e mulheres plenos, completos, para sermos essa comunicação do amor do Pai, da graça do Filho, das consolações, da inspiração, da alegria, da comunhão do Espírito Santo de Deus, para sermos uma comunicação da justiça de Deus, para sermos uma comunicação das virtudes e das verdades do Evangelho de Jesus. E é algo desejado no coração. Não é fácil, mas é simples. Tem a ver com um esforçozinho mesmo, tem a ver com algum empenho, né? Mas quando o coração deseja, a gente vai nessa direção. Cada passinho que a gente dá nessa direção, a gente se transforma num ser humano melhor, impacta mais o nosso entorno, né, de alguma forma. Então faça essa exposição, meu querido e minha querida. É muito triste a gente ver ao vivo e em cores vivas práticas assim complicadas de compreensão, né? A puptolatria, pessoas que se arvoram dos nomes e de títulos, né, mestres da lei, falando e agindo como se deuses fossem, e com nível de comportamento que às vezes é diametralmente oposto de tudo isso aqui que a gente tentou trazer aqui à luz, né, para uma compreensão do que significa ser evangélico, vivendo o Evangelho de Jesus, né? Então, assim, aqui fica essa minha essa singela observação, né? E eu queria sugerir isso. Olha, coloca filtro, meu irmão, minha irmã. Peneira um pouco tudo aquilo que você escuta e você ouve. Peneira, escuta, põe filtro, né? Pois assim, não é pelo fato de alguém ter um título, né, que tudo que fala é a expressão da verdade, né? Então é só um pouquinho de cuidado com isso. E aqui vai também um ânimo para conhecer mais e prosseguir a conhecer a Deus, porque quanto mais a gente conhece, mais nós alimentamos a nossa fé, mas a gente também mais cresce em maturidade. Porque a fé se testemunha, na verdade, no acreditar, na confiança, mas a fé se fundamenta no conhecimento de quem Deus é. Porque pelo simples fato de ser muito difícil a gente confiar em quem a gente não conhece. Então, o fato de conhecer e prosseguir a conhecer o nosso Deus, o Deus revelado no doce e lindo Jesus de Nazaré, com certeza agrega à nossa vida a maturidade para a gente não se perceber assim, flutuando em meio a ondas e ventos de doutrina, né? E buscando mesmo a estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus, para não nos permitirmos mais induzidos a erro por homens maus. Para esses que um dia vão chegar lá em cima e vão dizer assim, mas olha, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, e vão ouvir uma coisa muito dura, do tipo, eu não sei quem vocês são. Meu irmão, Jesus nunca teve problema com o pecador, nunca, pelo contrário, Jesus ressignificou a vida de todos aqueles que se encontraram com ele, né? Aquela mulher samaritana lá no poço de Sicar, o Zaqueu, o Levi, que depois vira Mateus, assim, são tantos. Se eu for aqui
vai dar aqui uma fala só da quantidade de pessoas que tiveram suas vidas ressignificadas por esse encontro transformador com Cristo Jesus. Então, assim, Jesus nunca teve problema com pecadores. Ele transformou, ele produziu transformação de entendimento, de consciência e da própria vida dessas pessoas. Agora, com mestres da lei, Jesus pegou um pouco pesado, ele foi meio duro, né? Ele chamou de fariseus hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, né? Então é bem complicado, bem complicado. Então, em meio a essa minha falibilidade humana, as minhas imperfeições, os meus defeitos, eu glorifico a Deus porque Ele despertou no meu coração esse desejo sincero e sensível de aprender mais de Deus para viver. E eu queria, assim, sugerir aqui alguma coisa baseado num testemunho e também uma confissão de falha, dessa minha imperfeição. Eu morei 6 anos em São Paulo, no comecinho da década dos anos 2000, né? De 2000 a 2006. E eu lembro que no começo dos anos 2000, o jogador Kaká do São Paulo foi vendido para o Milan, da Itália. E o Kaká ganhou um título logo assim, bem rapidamente. E ele subiu lá a sua camisa, e debaixo da camisa tinha uma outra camisa com uma frase em inglês que dizia: I belong to Jesus. Eu pertenço a Jesus. E eu me percebi muito naquela frase e achei legal, por exemplo, criar uma camisa semelhante, fazer um adesivo, colocar no meu carro, né? Só que assim, o trânsito de São Paulo, ele é estressante e ele é estressado. E por muitas vezes eu me sentia indignado com com os motoqueiros assim que agiam com uma certa irresponsabilidade, passando aqui do lado do outro. E às vezes você fechava um pouquinho assim a faixa, ele já batia no teu retrovisor, chutava a porta do teu carro. Por muitas vezes eu me via indignado com aquilo e me via, digamos assim, de uma forma sanguínea, gritando e brigando e falando e tal. E logo depois me vinha uma tristeza e falei: puxa vida, por que é que eu entrei nessa, né? Poderia ter passado tão tranquilo. Mas ali eu tomei uma decisão, falei: enquanto eu não controlar essa sanguinidade, cara, eu não vou mais usar isso aqui não. Então eu tirei o adesivozinho ali, né? Porque qualquer comportamento parecido com esse aqui é um contra-testemunho. Eu não quero viver isso, praticar isso. Então, meu irmão, assim, por que eu estou falando isso? Porque se a gente não consegue ser um testemunho, não estou nem falando de dar testemunho não, né? Porque o ensino sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se a gente não consegue ser um testemunho vivo, então se alguma prática é um contra-testemunho ou é um mau testemunho, eu acho que a gente precisa, digamos assim, evitar, né? Eu decidi tirar o adesivo. Então, assim, de lá para cá eu aprendi muitas coisas, né? Eu administrei bastante, já aprendi a administrar bastante. Ainda digamos assim, é um problema em tratamento, né? Mas eu já aprendi a administrar muito melhor, né? Hoje talvez eu já pudesse usar o adesivo no meu carro, ou usar a camisa, né? Já fazem alguns bons anos, né? Por que eu contei essa história? Para uma humilde sugestão, porque eu me incluo também na sugestão. Então, sempre que o seu comportamento se contrapor às verdades claras, maravilhosas e simples do genuíno e integral Evangelho de Jesus, talvez seja melhor nem dizer que é Evangelho. Porque se você defende aquilo que não tem defesa, por exemplo, o discurso de ódio é indefensável. A mentira é algo indefensável.
A truculência é indefensável. E coisas desse gênero que nós já comentamos aqui. Então, defender o que não tem defesa, o que é clássica e claramente um equívoco, o ato de defender pode estar sendo associado a um contra-testemunho. E o fato de dizer que é evangélico, ao invés de atrair pessoas para Cristo Jesus, possivelmente nós estejamos aí afastando as pessoas de Cristo Jesus, porque as pessoas vão dizer assim, não, esse Deus aí, desse cara que faz esse tipo de coisa, eu não quero isso para minha vida, não. Então não é o caso de dizer ser evangélico, mas é o fato de viver o evangelho. Não se trata da gente dizer que é, mas é o fato da gente viver verdadeiramente essa mensagem de vida. Viver de fato o evangelho, viver o que a gente diz que é. Né? Viver a vida de Cristo em nós. Todo o resto é religiosidade. Todo o resto é só religião e religiosidade que não se harmoniza com o evangelho. E que afasta muito mais do que atrai pessoas para Cristo. Então, meu querido, não é fácil, mas é simples. É olhar para Jesus. Nossa referência, nosso alvo. E em tudo aquilo que a gente está realizando, fazendo, dizendo, falando, se comportando, é só a gente fazer a pergunta para a gente mesmo, né? Jesus está nisso? Ele agiria dessa forma? Tem alguma virtude nesse modo de agir que se assemelhe às virtudes de Jesus em fatos semelhantes ou na sua própria vida? Né? E aí fica a pergunta para finalizar. Né? O que significa ser evangélico? E quem de nós verdadeiramente pode se dizer evangélico? Pensa nisso, meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto para você, para a sua família, né? E te conceda paz. Com o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita, maravilhosa, extravagante do lindo e doce Jesus, as consolações, a inspiração, toda a alegria, todo o ânimo, todo o encorajamento e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essas bênçãos preciosas da Trindade estejam com você, meu irmão, e com todo o povo de Deus ao redor desse mundo, hoje, amanhã, depois de amanhã, em todo tempo e lugar. Em nome de Jesus. Grande abraço. Beijo.